Então hoje vamos responder esta pergunta de uma mãe. Quando os filhos mentem, peguei meu filho numa mentira, o que eu faço? Né? Por que eles mentem? O que eu faço quando eles mentem? Vamos falar sobre isso hoje. Eu sou Heloísa, sou educadora parental em disciplina positiva, especialista em adolescência, e vamos falar um pouquinho sobre a mentira. Vamos fazer algumas reflexões sobre a mentira. Primeira reflexão importante. O fato de nossos filhos mentirem para nós durante a infância e adolescência não quer dizer que ele vai se tornar um mentiroso, né? Um mentiroso incorrigível quando ele for adulto. Alguns de nós, né, em algum momento de nossa infância e adolescência, já mentimos para nossos pais. Eu já menti, você provavelmente já mentiu. Isso não fez de nós grandes mentirosas, né? A mentira é uma forma que a criança e o adolescente encontra para lidar com algumas questões, para lidar com a frustração, por exemplo, né? Para lidar com o medo, né? Ele está aprendendo a lidar com emoções. A mentira é uma forma que ele encontra para lidar com essas emoções ao longo da infância e da adolescência. Se a gente tirar esse peso, esse medo, né, que a gente sente, esse peso, fica mais fácil lidar com a mentira dos filhos. Segunda observação, por que os filhos mentem? Eles mentem pelos mesmos motivos que nós adultos mentimos. Eles mentem quando eles querem muito uma coisa e não podem ter, né? Eu quero muito ir para uma festa, minha mãe não deixa, mas vai ser muito bom essa festa, eu preciso ir nessa festa. Mente para ir na festa. Ou quando ele quer evitar algo que ele não quer fazer de jeito nenhum, né? A tarefa de casa, eu não quero fazer essa tarefa chata. Minto a respeito da tarefa. Percebeu que a gente também mente por esses motivos? Quando a gente quer evitar algo que a gente não quer fazer, ou quando a gente quer muito fazer algo que a gente não pode, né? Eles podem mentir também por medo de punição, medo das consequências, né? Por dizer a verdade, como nós. E eles mentem também por medo de decepcionar os pais, como nós, né? Então, o motivo da mentira da criança e do adolescente é basicamente os motivos dos adultos. Também, quando eu reflito sobre isso, eu consigo lidar com mais leveza com a mentira dos filhos, né? Pô, ele tá mentindo pelos mesmos motivos que eu também minto de vez em quando, certo? Então tá, peguei o filho mentindo, o que eu faço, né? Primeira coisa que eu faço, gente, evita fazer pergunta pra ele que você já sabe a resposta, só pra pegar ele na mentira, sabe? Por exemplo, a escola do filho ligou dizendo que ele foi grosseiro com a professora. E aí ele chega em casa, você fala assim, aconteceu alguma coisa hoje na escola? E ele fala, não. Tem certeza que não aconteceu nada na escola? E ele fala, tem, né? Você mentiu pra mim. Percebe? A gente acaba encurralando o filho. E quando ele se sente encurralado, a tendência dele é mentir. Então, com os filhos de qualquer idade, principalmente com o adolescente, a gente precisa ser o mais objetivo possível, o mais assertivo possível. Quando o filho chegar em casa, seja objetiva. Olha, a professora ligou, a escola ligou e disse que você foi grosseiro com a professora. Certo? Evita fazer pergunta que você já sabe a resposta, evita encurralar o filho, porque dessa forma você está praticamente obrigando o seu filho a mentir, porque ele está se sentindo encurralado. Segunda coisa muito importante, evita perguntar por quê. Porque essa pergunta, a depender do seu tom de voz e a depender da sua postura, pode encurralar também. O filho pode se sentir encurralado e ele pode se sentir sentir a necessidade de mentir, tá? Então, foi objetiva, foi direta, fez a pergunta. Filho, a escola ligou, falou que você foi grosseiro com a professora. Vamos conversar sobre isso? Tá? Evitou a palavra por quê? Vamos conversar a respeito?
num primeiro momento, talvez pode ser que ele até tente mentir, tente se esquivar, e você continue firme. Filho, eu quero entender. Eu já ouvi o lado da escola, professor, a escola já me contou a versão, agora eu preciso ouvir a sua. Eu preciso entender o que está acontecendo. Tá? Nesse caso, você impediu que seu filho mentisse. Você não criou uma situação propícia para mentira, né? Você não pegou ele na mentira. Então, você tem agora uma questão só para lidar, que é a questão do comportamento dele com relação à professora, tá? Agora, quando você descobre que ele mentiu, então, por exemplo, ele te falou que foi dormir na casa de um amigo, quando na verdade ele foi numa festa. Aí você tá lá na padaria, encontra com a mãe desse amigo, começa a conversar e descobre que ele mentiu, que ele não foi dormir na casa desse amigo coisa nenhuma, que ele foi numa festa. De novo, evita fazer pergunta para a qual você já sabe a resposta. Seja objetiva. Filho, encontrei com a mãe do fulano na padaria e ele me disse que você não dormiu lá, que vocês foram na festa. Vamos conversar? Tá? Pronto. Foi objetiva. Terceira coisa importante aqui, terceiro ponto importante. Conversar não é fazer discurso, não é discursar, não é gritar, não é esse monólogo que só a gente fala e o filho escuta. Conversar é, o filho fala, eu escuto tentando entender. Eu falo, o filho escuta tentando entender. Né? Então, quando eu digo para ele, você não dormiu na casa do fulano, não, você foi na festa. Vamos conversar a respeito? Deixa ele falar, né? E escuta, tentando entender. Depois você fala. E aí ele vai escutar o que você falar. Nesse momento, e agora cabe firmeza e gentileza. Firmeza e gentileza. Traz a gentileza antes, né? Você pode tentar se colocar no lugar dele, você pode mostrar para ele que entende o ponto de vista dele. Olha, eu entendo que você queria muito ir na festa. Eu entendo, né? Que a festa foi divertida, que você queria se divertir, que você ficou com medo de me pedir e eu não deixar. Mas o que você fez foi muito grave. Você foi numa festa sem a minha permissão e você mentiu para mim. Você cometeu 2 infrações, né? Você fez 2 coisas muito graves. Quando você fala isso, você deixa claro para ele que ele errou e que o erro dele foi grave. Mas você não fica falando, você me decepcionou, o que você fez comigo, por que você fez isso? Sempre objetiva, sempre assertiva, sem ladainha, sem discurso, sem ficar apontando o dedo, né? Você me decepcionou, nunca mais vou confiar em você. Deixa claro que o que ele fez foi grave. Olha, mentir pra mim foi grave, ir numa festa sem a minha permissão foi grave, e fala os seus motivos, né? As regras existem não é para te controlar, as regras existem para te manter seguro. Se você mente pra mim, eu não sei onde você está, é difícil eu cuidar da sua segurança, é difícil eu te proteger. Dessa vez não aconteceu nada, mas poderia ter acontecido, tá? Sempre objetiva, sem discurso, sem drama, não precisa gritar, mas sempre deixando claro que o que você fez foi grave. Mentir pra mim é grave. E porque foi muito grave, a gente precisa pensar numa consequência para essa sua atitude. Pensa junto com ele numa consequência. Consequência por ter ido na festa sozinho, a consequência por ter mentido para você, tá? Quanto mais você for agindo assim, mais você vai desestimulando a mentira, tá? Você pode dizer para ele, olha, eu espero que você nunca mais minta para mim. Pode ser que ele nunca mais minta mesmo, mas pode ser que ele volte a mentir, sim. Por quê? Porque os filhos estão aprendendo a lidar com frustração, lembra? Eles estão aprendendo a lidar com as emoções. Mentir é um recurso que eles usam para lidar com essas emoções, com essa frustração, com esse medo. Então pode ser que ele volte a mentir.
E se ele voltar a mentir, repita esse processo. Deixa claro que foi grave. Aplica a consequência, traz ele para ajudar a pensar na consequência. Vai fazendo isso. Com o tempo, você vai desestimulando a mentira. Ele vai aprendendo a lidar com os sentimentos dele, com as frustrações. E outra coisa, ele vai aprendendo a confiar em você. Quando a gente confia na outra pessoa, é mais difícil a gente mentir para essa pessoa, né? Vai criando uma confiança mútua, um respeito mútuo. E aí, respondendo a última parte da sua pergunta, devo bater? Jamais, jamais, tá? Porque lembra que eles mentem para evitar a punição? Quanto mais grave for a punição, mais os nossos filhos vão mentir para nós. Surra nunca é a solução para absolutamente nada. Diálogo é a solução para tudo, tá? Consequência também é uma solução. Troca surra, troca castigo por consequência. Eu tenho vídeos aqui falando sobre consequência lógica, consequência natural. A gente está sempre falando sobre consequência, tá? A gente precisa trocar punição por consequência, tá bom? Qualquer dúvida, deixa seu comentário aqui. Se esse vídeo te ajudou, compartilha com a mãe. Se gostou, deixa seu like, ok? Até!